1942, a Alemanha nazista controlava grande parte do continente europeu. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, 130 mil pessoas, incluindo cientistas, engenheiros e operários da construção civil, com um orçamento de 2 bilhões de dólares, estavam engajadas em um projeto secreto que mudaria para sempre o mundo. A maioria desses trabalhadores não tinha conhecimento do objetivo final do projeto devido ao alto nível de sigilo. Essa iniciativa ficou conhecida como Projeto Manhattan, um programa focado na pesquisa e desenvolvimento das primeiras armas nucleares. De 1942 a 1946, o projeto foi liderado pelo Major-General Leslie Groves do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, enquanto o físico nuclear J. Robert Oppenheimer foi o diretor do laboratório de Los Alamos que projetou as bombas. Groves e Oppenheimer decidiram que, por razões de segurança, precisavam estabelecer um laboratório de pesquisa secreto centralizado em um local remoto. Isso ficou conhecido como Projeto Y. Oppenheimer favoreceu um local no Novo México, em um sítio que ele conhecia bem, uma mesa plana perto de Santa Fé, Novo México, onde havia uma escola particular para meninos. O laboratório de Los Alamos foi construído no local da escola, aproveitando alguns de seus edifícios. No laboratório de Los Alamos, Oppenheimer reuniu os melhores físicos da época, chamando-os de os luminares. Inicialmente, a equipe de Los Alamos focou na criação de uma arma de fissão do tipo canhão à base de plutônio, apelidada de Afimem. No entanto, em abril de 1944, eles perceberam que esse tipo de plutônio tinha uma alta taxa de fissão espontânea devido ao plutônio 240, o que poderia desencadear uma detonação prematura. Oppenheimer então reorganizou o laboratório e orquestrou um esforço bem-sucedido em um design alternativo proposto por John von Neumann, uma arma nuclear do tipo implosão chamada Afet-Man e um design do tipo canhão usando urânio-235, que ficou conhecido como a Little Boy. Embora o sentimento de realização para Oppenheimer e seus luminares fosse significativo pelo fato de que seu trabalho teve êxito, eles nunca sabiam quem poderia estar observando. Preocupações sobre se o complexo design de Afet-Man ia funcionar levaram à decisão de conduzir o primeiro teste nuclear. Antes desse teste, havia também alguma preocupação entre os cientistas de que uma explosão nuclear pudesse iniciar uma reação que poderia incendiar a atmosfera, com base na possibilidade teórica de que uma explosão nuclear poderia gerar temperaturas altas o suficiente para causar uma reação de fusão nos átomos de nitrogênio na atmosfera, levando a uma reação em cadeia catastrófica. No entanto, após cálculos e discussões detalhadas, concluíram que tal resultado era extremamente improvável, então seguiram com o teste. O codinome a Trinity foi atribuído pelo próprio Oppenheimer, que, junto com cerca de 42 pessoas, estava presente no final de semana do teste. Eles foram orientados a deitar de bruços no chão e usar óculos pretos para proteger seus olhos do intenso flash da explosão. Em 16 de julho de 1945, às 5h29 da manhã, o Exército dos Estados Unidos conduziu a primeira detonação de uma arma nuclear. O teste foi de uma bomba de plutônio do tipo implosão, apelidada de A-Day Gadget. Enquanto assistia à explosão, Oppenheimer lembrou-se de uma linha do Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Do outro lado do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, estava na Conferência de Potsdam, na zona de ocupação soviética da Alemanha, quando recebeu a notícia através de uma mensagem codificada do secretário de guerra Henry Stinson informando-o de que o teste tinha sido bem-sucedido, além das expectativas. Essa informação crucial influenciou grandemente as discussões na Conferência de Potsdam, especialmente na maneira como Truman conduziu as negociações diplomáticas com a União Soviética sobre o fim da guerra e a configuração do mundo pós-guerra. Quando Truman informou Stalin sobre a bomba atômica, ele disse que os Estados Unidos tinham uma nova arma de força destrutiva em comum, mas Stalin já tinha pleno conhecimento do desenvolvimento da bomba atômica através das redes de espionagem soviética dentro do Projeto Manhattan e disse a Truman na conferência que esperava que Truman fizesse bom uso dela contra os japoneses. Em 26 de julho de 1945, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a China emitiram a Declaração de Potsdam, delineando os termos de rendição do Japão.
A declaração veio com um ultimato firme: não nos desviaremos deles, não há alternativas, não toleraremos atraso. A declaração exigia a eliminação da influência militar no governo, limitava a soberania japonesa às ilhas principais e pedia o desarmamento completo, enfatizando reformas democráticas e direitos humanos. Também delineava os termos para a reabilitação econômica e o caminho para um autogoverno orientado para a paz sob ocupação aliada até que esses objetivos fossem alcançados. A menção de rendição incondicional veio no final da declaração: conclamamos o governo do Japão a proclamar agora a rendição incondicional de todas as forças armadas japonesas e a fornecer garantias adequadas de sua boa-fé em tal ação. A alternativa para o Japão é a destruição imediata e total. Bombardeiros americanos lançaram mais de 3 milhões de panfletos descrevendo a declaração sobre o Japão, mesmo que pegar panfletos de propaganda inimiga e ouvir transmissões de rádio estrangeiras fosse ilegal no Japão. Os termos da declaração provocaram um intenso debate dentro do governo japonês. Após receber a declaração, o ministro das Relações Exteriores Togo rapidamente convocou uma reunião com o primeiro-ministro Suzuki e o secretário de gabinete Sakomizu. Sakomizu observou que havia um consenso sobre a necessidade de aceitar a declaração. No entanto, apesar de inclinar-se para a aceitação, Togo achou os termos vagos em relação à estrutura futura do governo japonês, processos de desarmamento e o destino dos criminosos de guerra acusados. Ele também esperava que a União Soviética pudesse mediar as negociações com os aliados ocidentais para esclarecer e possivelmente revisar os termos. No entanto, como veremos, a esperança de Togo por mediação soviética acabaria falhando dramaticamente. Pouco depois, Togo se encontrou com o imperador Hirohito e o aconselhou a considerar a declaração com muito cuidado, sugerindo que eles adiassem uma resposta até ouvirem dos soviéticos sobre a mediação da paz. De acordo com um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, Hirohito expressou imediatamente que achava a declaração aceitável em princípio. Enquanto isso, o Conselho Supremo para a Direção da Guerra se reuniu no mesmo dia para discutir a declaração. O ministro da Guerra Anami, o general Umizu e o almirante Toyoda se opuseram à aceitação da declaração, argumentando que os termos eram desonrosos e aconselharam o governo japonês a rejeitá-la abertamente. Por outro lado, Suzuki, Togo e o almirante Yonai estavam inclinados a aceitar a declaração, mas concordaram que era necessário um esclarecimento sobre o status do imperador. No final, o Conselho aceitou a proposta de Togo de adiar a resposta até receberem uma resposta dos soviéticos. Suzuki afirmou que a política japonesa em relação à declaração era de amokusatsu, matando com silêncio, o que os Estados Unidos interpretaram como rejeição por ignorar. Isso levou a uma decisão da Casa Branca de cumprir a ameaça de destruição na Operação Meetingouse. Tóquio já havia sido extensivamente danificada por ataques de bombardeios incendiários, o que reduziu seu valor como alvo para demonstrar o poder da bomba atômica. Tóquio também era a sede do imperador e o local de altos oficiais militares. Preservar esses indivíduos era crucial para negociações e para facilitar uma rendição. Inicialmente considerada como alvo, Kyoto foi removida da lista devido à sua importância cultural e substituída por Nagasaki. Os alvos escolhidos para as bombas atômicas foram Hiroshima, Kokura, Niigata e Nagasaki. Essas cidades foram selecionadas porque eram grandes áreas urbanas com instalações militares significativas. Hiroshima, em particular, era uma importante base de suprimentos e logística para o exército japonês. Servia como um centro vital de comunicações, um porto-chave para embarques e uma área de montagem para tropas. A cidade também abrigava uma indústria de guerra substancial, produzindo peças para aviões, barcos e bombas. Portanto, os residentes se perguntavam por que Hiroshima havia sido poupada dos bombardeios incendiários que devastaram outras cidades. Alguns especulavam que Hiroshima estava sendo preservada para um futuro quartel-general da ocupação dos Estados Unidos, enquanto outros se perguntavam se seus parentes no Havaí e na Califórnia haviam apelado ao governo dos Estados Unidos para poupar a cidade. Mas Hiroshima foi poupada por uma razão completamente diferente. Em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29 Enola Gay, nomeado em homenagem à mãe do coronel Paul Tibbets e pilotado pelo próprio Tibbets, decolou de Northfield em Tinia, com destino ao Japão. O Enola Gay foi acompanhado por 2 outros B-29S,
um para medir os efeitos da bomba e o outro para tirar fotografias e filmar. A tripulação foi informada de que sua missão era do mais alto sigilo e de importância crucial para a vitória na guerra. A missão consistia em sobrevoar Hiroshima, onde, ao avistar a ponte Aioi, que era usada como referência, eles deveriam lançar a bomba Little Boy a uma altura de 31.000 pés e depois rapidamente se afastar antes da explosão. Little Boy era uma bomba de urânio 235, a primeira arma nuclear a ser usada em combate. Às 8h15 da manhã, hora local, Little Boy foi lançada sobre Hiroshima, caindo por 44,4 segundos antes de detonar a uma altitude de cerca de 2.000 pés. A explosão gerou um flash de luz brilhante, seguido por uma onda de calor intensa e uma onda de choque destrutiva. A explosão atingiu uma força estimada de 15 quilotons de TNT, causando uma devastação incompreensível. Cerca de 70.000 a 80.000 pessoas morreram instantaneamente devido à explosão e ao incêndio subsequente. Dentro de uma milha do ponto de impacto, praticamente todos os edifícios foram destruídos, e incêndios se espalharam por uma vasta área. A radiação da explosão causou doenças e mortes adicionais nos dias, semanas e meses seguintes. Em 9 de agosto, outro B-29, chamado a Boxcar, pilotado pelo Major Charles Verney, lançou a segunda bomba, Fat Man, sobre Nagasaki. Embora as condições meteorológicas e a fumaça de bombardeios anteriores dificultassem a visibilidade, a bomba finalmente explodiu sobre o vale industrial da cidade, causando uma destruição comparável. Estima-se que 40.000 pessoas morreram instantaneamente, e muitas mais morreram devido aos efeitos da radiação. Os ataques com bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki marcaram o primeiro e único uso de armas nucleares em conflitos. No final, com o Japão incapaz de continuar a guerra e temendo mais ataques atômicos, o governo japonês anunciou sua rendição em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial.